E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de recap e análise do último episódio que saiu da segunda temporada de Tianguan Shifu, né? Heaven Official's Blessing. Depois daquela confusão toda na casa de jogos da cidade dos fantasmas, o Xelian ele se depara com um menino que ele já conheceu. É aquele menino com o rosto enfaixado, cheio de feridas que ele conheceu no Monte Yujun. Antes da gente falar sobre esse episódio, deixa eu te lembrar, né, e te pedir que o like é muito importante, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta à vontade o que você estava achando aí do episódio, o que você quiser pontuar, o que você quiser lembrar, o que você quiser mencionar. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. O Xelian se aproxima do menino que está sendo perseguido por um grupo de fantasmas, e quando sai em defesa dele, uma grande confusão generalizada começa, né, uma grande briga, e até o príncipe Taihua acaba se metendo naquilo. A confusão fica ainda mais intensa, o menino acaba fugindo e o Xelian então se livra dos fantasmas que estão tentando cercar ele para poder perseguir o rapaz, para poder alcançar ele, e ele pede então que a Mestre dos Ventos e o príncipe Taihua cuidem daquela situação, lidem com aquela confusão, e combina de encontrar com eles nesse mesmo lugar dentro de 3 dias. O Xelian acaba perdendo o menino de vista e se metendo no meio de um monte de fantasmas, até que eles são interrompidos por um mensageiro do Huan Chen que chega dizendo que o governador da cidade tá chamando ele para os seus aposentos. Os fantasmas em volta que estão vendo aquilo ficam todos chocados, assim, ficam todos estupefatos, porque eles nunca souberam de ninguém sendo realmente convidado aos aposentos do Huan Chen, né, do governante da cidade ali, se eu não me engano, um lugar que ele chama de Mansão Paraíso. Enquanto ele acompanha o homem até a Mansão Paraíso, até os aposentos do Huan Chen, o Xelian ele repara que aquele homem, aquele serviçal, ele tem marcas no pulso de o que seriam algum tipo de algema de maldição. São marcas em voltas do pulso dele que representam alguma coisa que o Xelian reconhece, algum tipo de maldição. Quando ele chega lá, ele se depara com um lugar brilhante, iluminado, um espetáculo de dança de várias mulheres muito bonitas acontecendo, e o Huan Chen assistindo aquilo tudo com uma aparência entediada, enquanto constrói um gigante castelo de cartas douradas. Ver aquele castelo traz algumas lembranças aparentemente felizes do Xelian com seus pais, lembranças de castelo de cartas que ele fazia e da personalidade dos pais dele, e enquanto ele observa aquilo e fica deslumbrado pensando que o Huan Chen deve ter levado muito tempo para construir um castelo daquele tamanho, o Huan Chen simplesmente derruba sem remorso nenhum, como se fosse nada, como se não tivesse dado o mínimo trabalho, e então ele levanta e pede que o Xelian se aproxime. O Huan Chen pergunta se o amigo foi até lá pra ver ele, né, e o Xelian trava na hora, porque não é bem pra isso que ele foi até a cidade ou até o lugar, mas também seria uma boa. Ele fica ali gaguejando e o Huan Chen diz que não importa, que ele tá feliz pelo rapaz ter ido mesmo assim, e toda essa cena e todo o episódio, na real, segue aquele mesmo ritmo lento, contemplativo que a gente adora, só que dessa vez sem toda aquela tensão desconfortável no ar, aquele reencontro estranho por causa daquelas pessoas em volta. O Xelian pergunta então se essa é realmente a verdadeira aparência do Huan Chen, né, deslumbrado com ela, e o Huan Chen responde que eles tinham combinado, ele tinha dito que a próxima vez que ele encontrasse o Xelian, ele ia estar na sua verdadeira forma. E aí isso lembra o Xelian daquele anel que o Huan Chen deixou para trás no templo deles lá, e ele quer devolver, ele faz menção de devolver, e o Huan Chen disse que não precisa devolver, que é pra ficar com ele, e ainda faz parecer, né, diz que aquilo é algo sem importância, que não precisa devolver. Na conversa, o Xelian diz ainda que imaginava que o lar do Huan Chen fosse diferente. Ele imaginava inclusive um bordel, não algo tão iluminado, simples, né, com um espetáculo artístico como aquele. Ele definitivamente tinha uma visão completamente diferente. O Huan Chen fica meio estranhando aquilo, tipo, como assim? Nada a ver. E ele ainda diz que aquilo não é o lar dele, que aquilo é apenas uma das diversas residências que ele criou para ele ter para onde ir, porque o lar é onde se tem família. E aquele é apenas um lugar vazio onde ele vive sozinho, e o Xelian, inclusive, fica até surpreso pela perspectiva sentimental que o Huan Chen tem dessas coisas.
Pro Huan Chen, né, o templo do Xie-Lian, né, como é que eles chamam? O templo castanho, eu acho que foi usado na tradução. Aquele templo, aquele barraco, é um lugar onde ele se sentia mais como um lar, um lugar onde ele se sentia mais confortável do que os outros lugares que ele tem para viver. Então, em uma interação divertida e um misto de paquera no ar, o Xie-Lian diz que ele pode visitar o templo e ficar por lá o tempo que ele quiser. E o Huan Chen vai dizer então que ele vai fazer isso e que não é pro Xie-Lian depois reclamar se ele estiver incomodando, dizer que ele tá incomodando. É uma interação calorosa e divertida entre os dois, um diálogo gostoso, que existe essa paquerinha indireto no ar, muito divertida, boba, que traz pra gente sempre aquela narrativa gostosa e apaixonada da obra. Então o Xie-Lian fala sobre o menino que ele tá procurando e o Huan Chen encarrega um dos serviçais dele de encontrar esse menino. Ele sabe que ele consegue encontrar quem ele quiser dentro da cidade. Enquanto isso, eles ficam conversando sobre a presença de deuses marciais na cidade dos fantasmas. O Xie-Lian aproveita para se desculpar sobre as atitudes do príncipe Tai Hua, né? Eles comentam sobre isso também, sobre a casa de apostas. E a gente percebe, o Huan Chen deixa claro que ele quer ter o controle sobre isso tudo e que ele tem o controle sobre isso tudo, mesmo que às vezes algumas coisas problemáticas e muitas confusões pareçam estar acontecendo, ele tem total noção de que aquilo tudo tá sob controle dele e tá caminhando conforme o ritmo que ele permite. Tanto a presença de deuses marciais na cidade, quanto a maneira como a casa de apostas funciona, ou como outros fantasmas interagem com a cidade. E o Xie-Lian fica inclusive deslumbrado, né, com a maneira como o Huan Chen parece ter o poder sobre tudo que acontece em volta dele e como ele gosta daquilo. Então depois, quando chegam com o menino na sala depois de encontrar ele, o Xie-Lian trata ele de maneira super gentil, né, pra não assustar ele, inclusive, e alimenta ele, que parece estar desesperado de fome. Depois ele ainda vai tirar as faixas do menino e cuidar das feridas dele. O menino acaba falando que ele é do reino de Yongan, e o Xie-Lian, né, imediatamente vai ter lembranças daquelas cenas devastadoras da guerra civil que aconteceu no reino de Xianle. Ele acaba se exaltando, perguntando se o menino viu uma calamidade na situação durante aquele momento, só que o menino se assusta, então ele volta a se acalmar, né, porque foi um lapso repentino de querer algum tipo de informação. Ele volta a se acalmar e volta a acalmar o menino também. O menino é levado então para descansar e o Huan Chen, ele recebe na espada dele, na arma dele, um alerta de que alguma coisa está acontecendo, algum problema está acontecendo, e quando ele vê a expressão do Xie-Lian, ele imediatamente avisa o rapaz que não tem nada a ver com os amigos dele, mas ele precisa sair para resolver, e diz pro Xie-Lian ficar à vontade. Então o Xie-Lian lembra do real motivo porque ele tá ali, né, as investigações que ele foi fazer, e decide andar pelo lugar para ver se ele descobre alguma coisa. Ele acaba vendo aquele mensageiro que tinha as marcas de maldição em volta dos pulsos, andando pelo lugar, e decide seguir ele, curioso sobre aquelas marcas. Ele segue o homem cuidadosamente até que ele chega em uma sala estranha que parece ter algum tipo de fechadura mágica para abrir, só que esse tipo de mágica parece que tu precisa tirar a sorte, dois números 6 no dado para conseguir abrir ela, e o Xie-Lian não tem a menor confiança na sorte dele, e imagina que ele teria que ficar ali dias e dias tentando até conseguir, possivelmente nunca conseguiria, então ele acaba só desistindo, mas fica muito curioso sobre aquele lugar, sobre aquele homem. Quando ele tá voltando, então, ele acaba esbarrando com o Huan Chen, que já chegou, e ele vai inventar uma desculpa qualquer, né, sobre o porquê que ele tava andando por ali. Então o Huan Chen não dá muita atenção pra isso, na verdade, ele não liga muito pra isso, e ele vai aproveitar que eles estão por ali e vai pedir que o Xie-Lian siga ele até um lugar específico que tem algo que ele quer mostrar durante o caminho. Inclusive os dois conversam e o Huan Chen, ele fala sobre o que ele tinha ido resolver, mas sem muitos detalhes. Eles chegam a um grande salão repleto de armas incríveis e o Xie-Lian fica completamente deslumbrado. O Huan Chen então oferece que ele pegue a arma que ele quiser pra ele, mas ele confessa que mesmo que ele ache armas incríveis, que ele adore elas,
ele não as usa e não teria nem como levar elas consigo. O Huan Cheng, então, para resolver, diz que vai dar a ele todas aquelas armas e também aquele salão para guardar elas. Assim, o Shelian vai ter um lugar onde guardá-las e um lugar onde visitá-las e admirar aquele lugar, aquele arsenal, sempre que ele quiser. Dessa forma, a única coisa que ele precisa fazer é vir visitar elas, vir rever o lugar quando ele tiver tempo, e ainda o Huan Cheng se oferece para ajudar ele a manter aquele lugar organizado quando ele estiver longe. No meio da conversa, o Shelian vai acabar mencionando a cimitarra mortal, e ele vai se mostrar descrente sobre aquela lenda violenta de como ela teria sido forjada, e ainda confessa que ele teria curiosidade de tocar ela. É legal mais esse diálogo porque o Huan Cheng desafia ele, parece, sobre o que ele pensa daquela história, se ele realmente acredita naquilo, e o Shelian se mostra realmente descrente de que uma lenda, uma fofoca tão violenta como aquela envolveria um artigo que está sempre perto do próprio Huan Cheng. Então, quando ele diz que ele gostaria muito de ver ela, que ele tem muita curiosidade, o Huan Cheng confessa que ele já tá vendo e mostra a espada, né, a arma que ele carrega na cintura. Essa espada, belíssima, parece ter vida própria e ela age como um pequeno animal, e tudo é mostrado pra gente, as expressões estão transmitidas através de um pequeno olho no punho dela. Pequeno não, talvez ele é até meio grande se for pensar, mas é uma questão de perspectiva. Ela demonstra gostar realmente do Shelian e o Huan Cheng confirma isso, dizendo que ela não finge quando ela não gosta de alguém, é muito claro, e ignorando todas as lendas envolvendo aquela violenta forja dessa espada, os perigos de tocar nela, o Shelian simplesmente toca ela, e agora ele definitivamente confirma de que aquela arma não tem nada de realmente demoníaco, sinistro ou destrutivo nela. Eles voltam para os aposentos e voltam a receber o menino mais uma vez, e dessa vez o Shelian, ele sugere que o menino o siga. Ele está disposto a cuidar do rapaz, né? Então pede que ele o siga e deixe que o Shelian cuide dele, e ele aceita aquela oferta humildemente, mas de maneira muito insegura. Afinal de contas, o menino já passou por muita coisa, ele não lembra nem o próprio nome. Então o Shelian diz que já que ele não lembra o próprio nome, eles deveriam escolher um novo, e ele escolhe Ying. Então, considerando o lugar de onde ele veio, o nome da família daquele lugar, ele vai acabar se chamando Lang Ying. O Huan Cheng então prepara um grande banquete de boas-vindas para o Shelian, né, a sua casa, a sua residência, e os três desfrutam juntos de uma comida maravilhosa e de boa bebida, até que o Shelian percebe a presença de uma pessoa estranha. Entre as serviçais do Huan Cheng, ele se depara com uma pessoa que ele reconhece ser a mestre dos ventos. Aquilo deixa ele super nervoso, ele cospe a bebida na hora. Então o episódio acaba, né, com um novo companheiro, um novo seguidor pro Shelian, a recepção gentil, calorosa e totalmente apaixonada do Huan Cheng, do Shelian na sua casa, e a presença da Mestre dos Ventos infiltrada no lugar, quebrando totalmente aquele ritmo mais denso da história até esse momento. Cara, como o Mestre dos Ventos pode ser assim, mano? Ela tá sempre em todo lugar e tá sempre... Mano, é maravilhosa. Além, claro, dos novos mistérios que apareceram juntos daquele serviçal e aquelas marcas no pulso dele, aquilo tudo deixou o Shelian muito curioso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta em breve com o recap do outro capítulo e análise. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.